Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Quero conduzi-los hoje, neste domingo, a nossa reflexão para este terceiro domingo na Quaresma. E queremos refletir sobre a temática, o perigo da autoconfiança espiritual. Que Deus abençoe esta nossa meditação, que estará embasada no texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 1 a 13. E eu peço para que você leia este texto, se possível neste momento, pois assim você conseguirá um melhor aproveitamento dessa reflexão. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 1 a 13. Feita a leitura, podemos dar prosseguimento com a nossa reflexão. Desde cedo aprendemos nesta vida que precisamos confiar. Em muitos casos, precisamos confiar em nós mesmos para obtermos sucesso. Se você analisar um bebê quando ele está aprendendo a caminhar, ele ainda não confia nas suas frágeis pernas. Ele vai se escorando, ele vai engatinhando até conseguir caminhar com as próprias pernas, até confiar que ele irá conseguir. Quando alguém aprende a andar de bicicleta, é necessário também um processo até que consiga dar as primeiras pedaladas sozinho. Tem as rodinhas, tem alguém que está empurrando, e para conseguir andar, pedalar sozinho, ele também precisará confiar em si mesmo. E quando alguém aprende a nadar, não é muito diferente. Enquanto não há essa autoconfiança, enquanto o medo impera, o normal é que aquele que está aprendendo a nadar afunde. E assim poderíamos citar diversos outros exemplos em que na nossa vida é necessário confiarmos e confiarmos em nós mesmos, ou seja, a autossuficiência, a autoconfiança, ela é bem-vinda, ela é necessária. E nós temos a capacidade de cheirar a falta de autoconfiança de longe. Vira e mexe, se nós observamos alguém no início da sua caminhada profissional, nós veremos pessoas inseguras, sem o traquejo daquela tarefa esperada. E assim percebemos que a falta de autoconfiança, ela pode ser um grande empecilho em muitos setores da vida. Por outro lado, o excesso de autoconfiança também pode ser fatal. Muitos acidentes, e até acidentes mais graves que resultaram em óbito, já aconteceram porque o motorista de um automóvel, o piloto de um avião ou um condutor de uma embarcação deixou de desconfiar um pouco de si mesmo e achou que nada de ruim aconteceria, pois ele sabia o que estava fazendo, mas por conta dessa autoconfiança exagerada, acabou deixando de tomar cuidados iniciais e necessários. No capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós temos a impressão que o apóstolo Paulo, ele está apenas dando conselhos contra a idolatria. E para isso, Paulo segue a estratégia de olhar para o passado de Israel. E este era um recurso muito empregado na época. Além disso, os descendentes de Abraão, eles tinham um grande orgulho de serem descendentes de Abraão, do passado de Israel. Mas por vezes se esqueciam das dificuldades que o povo viveu e das falhas e pecados que os seus antepassados cometeram. Por isso precisavam ser relembrados do que realmente havia acontecido, de como realmente era o passado de Israel. Mas ainda que o alerta
contra a idolatria pareça ser o tema principal, há um tema que parece estar meio que como um pano de fundo deste texto de 1 Coríntios 10. Na sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo estava lidando com vários problemas daquela igreja. Muitos ficaram conhecidos, como por exemplo o caso do filho que estava tendo relação amorosa com a sua madrasta, o fato de alguns estarem se excedendo no consumo de alimentos na hora da Santa Ceia, a questão dos dons, que alguns achavam que alguns dons eram mais importantes do que outros dons. Por outro lado, o problema que iremos tratar hoje parece não estar tão visível para as pessoas de hoje ao terem contato com este capítulo de 1 Coríntios, mas é de grande relevância. O problema da autossuficiência espiritual. A autoconfiança espiritual. A autoconfiança espiritual tem um teor bem diferente da autoconfiança nas atividades que citei no início desta reflexão. Se em nossa vida e na realização de tarefas do cotidiano precisamos de autoconfiança, pois do contrário, fracassaremos em quase tudo o que formos tentar fazer, do ponto de vista espiritual, é exatamente o oposto. A autoconfiança não apenas não pode nos ajudar, como pode ser nociva para a nossa vida espiritual. Quando o apóstolo Paulo fala aos coríntios, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair, ele está se referindo exatamente a pessoas que presumiam que estavam seguras diante de Deus, mas que estavam se apoiando em si mesmas, ou naquilo que poderiam resolver por si mesmos. A verdade é que, do ponto de vista da fé, jamais seremos autossuficientes. Por isso que a autoconfiança espiritual não apenas é inútil, como é nociva. Por outro lado, no discipulado, também precisaremos confiar, nos apoiar em alguém para caminhar, em alguém que estará segurando no banco da bicicleta, em alguém que estará nos apoiando como uma boia para nós não nos afogarmos. Será necessário confiar, por exemplo, quando observarmos que não temos a capacidade de resistir a um pecado ou a uma tentação. Mas não confiar em nós mesmos, apenas em Deus. É possível resistir e não pecar. Afinal de contas, jamais teremos capacidade por nós mesmos. Além de não podermos confiar em nós mesmos, também podemos aprender com os erros daqueles que nos precederam. Por isso o apóstolo Paulo traz à memória a história dos israelitas. Paulo aponta para o maior feito que Deus fez na história de Israel, ou ao menos o maior feito que eles julgavam ter sido realizado. Os israelitas estavam sofrendo por anos na escravidão do Egito. Não havia trégua e tampouco descanso. Cada ano que passava, os trabalhos forçados aumentavam e pioravam. E não havia ninguém que fosse capaz de insurgir-se contra a opressão egípcia. Os egípcios eram muito mais poderosos do que um povo escravo. Mas eis que Deus, por intermédio de Moisés, fez algo grandioso. Ele não apenas libertou um povo inteiro das mãos de um dos maiores impérios, como abriu o Mar Vermelho para eles passarem. E é por isso que Paulo afirma: irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. O povo não apenas provou de um dos maiores milagres, como também foi guiado
pela nuvem de dia e pela coluna de fogo à noite, e foi alimentado pelo próprio Deus no deserto. Por isso Paulo ainda afirma: todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles. E a rocha, como cantamos, como muitas vezes naquele hino, rocha eterna, meu Senhor, és refúgio protetor. A rocha era Cristo. Paulo vai além de lembrá-los do sustento que receberam no deserto. Ele explica que enquanto o povo esteve 40 anos no deserto, não esteve sozinho. O próprio Cristo esteve acompanhando os israelitas no deserto. Agora, imaginem vocês terem testemunhado um milagre grandioso como aqueles israelitas testemunharam. Imaginem vocês serem alimentados diretamente, diariamente por Deus e serem acompanhados por Ele de uma forma tão perceptível. Será que seria concebível que todos que testemunharam esses grandiosos milagres pudessem cair? E de repente pode ter sido isso que aqueles israelitas pensaram. Nós sabemos o que Deus fez por nós, nós sabemos que Ele está conosco, jamais iremos fraquejar, certo? Errado. O povo passou a murmurar que a comida que Deus enviava diariamente era sempre a mesma, que faltava água, que estava quente demais. O povo começou a ter saudades do tempo em que eram escravos no Egito e comiam cebolas, do tempo em que eram chicoteados e carregavam pedras, mas poderiam beber água a qualquer momento. E tudo isso fez com que eles começassem a deixar de confiar em Deus e voltassem a confiar em deuses que haviam tido contato no Egito, ao ponto de juntarem todos os colares e brincos de ouro para fazerem um bezerro de ouro, enquanto Moisés demorava para descer do Monte Sinai. Amados no Senhor, é possível que neste exato momento, estando firme na fé em Cristo, você seja capaz de dizer: eu jamais abandonarei a minha fé. Eu jamais deixarei de pertencer à Igreja de Cristo. Eu jamais virarei as costas para o nome daquele em quem fui batizado, e nunca deixarei aquele em quem recebo o seu corpo e o seu sangue por meio do pão e do vinho. Mas é preciso notar que todos aqueles que se afastaram da igreja e hoje não estão mais comungando, eles já pensaram exatamente deste modo. Humanamente falando, qual é a diferença entre essas pessoas e nós? Do mesmo modo que eles caíram, nós também podemos cair. A mesma fraqueza e tentação que levaram muitos a se afastar de Deus, nós possuímos. E diante desta realidade preocupante, podemos nos perguntar: o que nos impede de cair? Qual a garantia de que iremos ser perseverantes na fé, perdoados e salvos? Há duas teologias que procuram resolver esse problema de uma forma bem distinta. Uma diz que Deus já predestinou uma parte das pessoas para serem salvas e outra parte das pessoas para serem condenadas, no que denominam de dupla predestinação. Não há nada que alguém que foi predestinado para a condenação possa fazer para ser salvo. Não há nada que alguém que foi predestinado para a salvação possa fazer para perder a salvação. E nós não concordamos com este raciocínio, pois
Deus não predestinou pessoas de antemão para a condenação eterna. Muito pelo contrário, os textos bíblicos apontam que Deus deseja que todos sejam salvos. Por isso nós lemos em Ezequiel 33:11, por exemplo: eu, Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Uma outra teologia vai dizer que tudo irá depender do que fazemos ou deixamos de fazer. Cairemos se nós formos fracos. Resistiremos se nós formos fortes. Também não concordamos com essa teologia, pois ela acaba atribuindo aos seres humanos uma capacidade maior do que ele possui. O fato é que por nós mesmos só iremos cair e jamais iremos levantar. Afinal, a nossa natureza humana nos empurra para baixo, como a gravidade. É como alguém que está dando as primeiras braçadas em uma piscina e batendo os pés. Por mais que tente, o iniciante cai e afunda se ele não tiver um apoio. Contudo, espiritualmente falando, a autoconfiança de nada nos adiantará. Por isso a sequência do texto de Paulo é esclarecedora quando nós lemos em 1 Coríntios 10, 12 e 13. Aquele que pensa que está de pé é melhor ter cuidado para não cair. E então, as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. É Deus quem estará nos dando forças para resistirmos às tentações. É Ele quem nos proporcionará livramento, e Ele saberá até que ponto poderemos suportar as tentações. E diante de tudo isso, uma outra pergunta pode surgir: há algo que ainda nos caiba para que possamos evitar tombos e quedas? Em primeiro lugar, sabemos que a autoconfiança não é um caminho seguro. Mas o contrário da autoconfiança não é a falta de confiança simplesmente, mas depositarmos a nossa confiança naquele que realmente pode evitar que caiamos: Deus. Em segundo lugar, podemos fazer exatamente o que nós constantemente estamos fazendo ao buscarmos edificação na palavra. A você que está assistindo este vídeo, você não está aqui à toa. Muitas pessoas que uma vez estiveram de pé e que caíram e perderam a fé, passaram por um processo. Elas não perderam a fé imediatamente, mas foram gradualmente se afastando da palavra e do sacramento. E talvez você pense: por que eu tenho que ir semanalmente a um culto que parece sempre seguir a mesma sequência? Porque o pastor fala em todo sermão que somos pecadores e que somente o sacrifício de Cristo na cruz é capaz de nos conceder perdão? Por que recebemos sempre os mesmos elementos na ceia? Será que não seria melhor se variasse mais? Por que tanta repetição? Talvez você não tenha parado para pensar, por ser algo tão banal, mas o copo de água que você toma todos os dias tem o mesmo cheiro, o mesmo gosto, a mesma composição química. E no entanto, você precisa tomar o mesmo copo de água todos os dias, pois do contrário, você vai morrer de sede. E de forma semelhante, você pode variar em seu cardápio, mas de modo geral você vai comer alimentos semelhantes todos os dias, toda semana. Mas se você parar de comer, o que vai acontecer com você? Você vai morrer de fome. E assim ocorre em nossa caminhada cristã. Vir ao culto, estar presente em estudos bíblicos, acompanhar devocionais, ler a Bíblia e fazer orações e devoções diárias. Tudo isso está no pacote. Se eu faço isso, significa que eu não confio em mim mesmo.
para me manter na fé, mas que eu confio em Deus para me alimentar por meio da sua palavra. Por outro lado, se desprezo a pregação, o estudo da palavra e as devoções diárias, no fundo, eu estou dizendo que eu sou autossuficiente, que eu não preciso de um alimento espiritual. E se pensarmos assim, poderemos estar a um passo do abismo. Amados no Senhor, o aviso de Deus hoje para você e para mim é um único e mesmo aviso. Independentemente de qual nível espiritual estejamos, se é que isso exista, aquele que pensa estar em pé, cuidado para não cair. Que possamos confiar somente em Deus e pela sua palavra podermos ser mantidos em pé. E caso estejamos nos afastando de Deus e da sua palavra, que possamos buscar apoio para não cairmos. E se alguém está neste momento caído, se encontra caído, não se atemorize. Cristo está pronto para segurar a sua mão e te levantar. E por fim, mas não menos importante, é necessário termos atenção a quem está ao nosso redor. E é certo que Deus deseja nos utilizar não para olharmos para alguém que está em pecado com um olhar de juiz, mas para ajudar irmãos e irmãs que estiverem caído ou caindo a se levantar. E que assim seja. Amém. Espero que este vídeo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo as nossas reflexões e até o nosso próximo vídeo.